Bom dia a todos. Mais um bom dia com a palavra de Deus, que vai começar aqui. Vou estar falando que Isaías 12, Isaías 12, que diz assim, o título, Cântico de Louvor pela Restauração de Israel. Cântico de Louvor pela Restauração de Israel. Que diz assim, e dirás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que te irás contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolais. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque a minha força e o meu cântico é Deus, Jeová, e se tornou a minha salvação. E vos com alegria tirareis as águas da fonte da salvação, e direis naquele dia, dai graça ao Senhor. Invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Cantai qual excelso é o seu nome. Cantai salmos ao Senhor, porque fez coisas graciosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultai e jubilar, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmão. Então, vou tirar o óculos, porque o óculos, se eu forçar muito a vista, dói muito minha vista. Ô, meu filho, vou pegar água. Pegar água. Pegar tudo. Então tá bom. Deixa eu aqui. Bom, gente, então a cavidade está ali, né? Evocai o Senhor, e cantai cântico ou louvores ao nosso Deus. Dá louvores ao Senhor, o Senhor da nossa salvação, né? E eu comecei aqui no canal aqui, comecei louvando os louvores, né? Comecei um louvor aqui. Quando a gente começa um canal aí, a gente sabe como é que vai começar. Começar o quê? E o que a gente vai fazer? A pessoa fica sem dúvida, que eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer o quê? Então a pessoa fica em dúvida, né? Então eu sei que o louvor é o dom que Deus me deu, que Deus dá, gente. Deus dá o dom. Então é louvor. Aí eu fiquei no louvor aí, né? Aí depois comecei a vir na palavra, dando uma palavrinha. De vez em quando a palavra de Deus também dá uma palavra, mas o dom mesmo é louvar a Deus. Entendeu? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente sente bem, que a gente quer fazer. Então, se você quer começar um canal aí no YouTube, uma coisa assim, mas vê aquilo que você quer, gosta de fazer. Que realmente aquilo que você gosta de fazer. Que é uma coisa boa, né? Coisa boa. Então, vê aquilo que você quer fazer. Aí então eu comecei no canal. Então aí eu tô voltando no louvor aí, no louvor, eu adorar a Deus, que é o que eu gosto de fazer, adorar. Eu também louvo também na igreja, também nas igrejas. Eu louvo também na igreja, adoro na igreja também. E é o dom que Deus dá. É Deus que dá o dom. E o louvor também, às vezes, fala muito. Muitas vezes a gente se vê no louvor. A gente dá segurança também no louvor. O louvor também traz as palavras também de segurança pra gente. Porque muitas vezes quando eu vivia naquela tribulação que eu vivia aí, na vida, aquela tristeza, a tribulação cheia de problemas, de dificuldade, eu via a resposta, às vezes, muitas vezes no louvor. Eu tinha um louvor que me tocava muito, que eu já falei com vocês já num vídeo desse aí, daquele, com a cantora Eixa, que cantava assim, ó, no controle, Deus está, Deus está. Então eu não preciso me preocupar com o que virá, já basta cada dia. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Então eu sempre me pegava desse louvor. Diante da tribulação que eu passava, dificuldade que eu passava em casa com meus filhos, falta de alimento, minhas filhas nos vícios, né? E aquela briga, confusões, tribulação na casa, na família. Então eu ainda estava no começo da minha conversão com Deus ainda, eu me agarrava nesse louvor, do controle. Então tem louvor que fala muito na nossa alma. Tem louvor que dá a resposta de Deus. Muitas respostas que quer a resposta também é na palavra de Deus, na palavra do Senhor, e muitas vezes também no louvor. Sabe, gente? Que eu já passei muita tribulação com meus filhos. Já cheguei muitas vezes, ó, eu solteira, cuidando dos meus filhos sozinho. O pai deles tinha separado do pai deles, outra mulher já, se ouviu com outra mulher. Então, eu criei meus filhos sozinho, sozinha. Mas aí, ó, deixar fantástico com meus filhos não. Às vezes fazia uma faxinazinha aqui. Já cheguei a pedir esmola na rua, pedir mantimento da casa, me dar para meus filhos comer, gente. Já cheguei a enfrentar frio de batata, pegar batata nas filas. Pegar batata, enfrentar fila de pão, pegar pão também, enfrentei fila para pegar pão para meus filhos, enfrentar fila de batata, pegar batatas. É,
Eu passei muita dificuldade com meus filhos, mas já saí na rua pedindo as coisas, pedindo mantimento das casas, para cuidar dos meus 7 filhos. 7 filhos, tudo grande, tudo criado já. Mas eu passei por muita dificuldade com meus filhos. Mas eu fazia umas faxinazinhas, umas faxinas, e não deixava meus filhos faltar alimentar. Muitas vezes mandava meus filhos para a escola, ficava o dia todo, sempre entregar, eu ficava o dia todo. De manhã eu só pegava tarde. E quando eles iam para a escola, eu ia fazer uma faxinazinha, eu ia fazer 2 faxinas num dia, né? E poder, nessa época, as faxinas que eu fazia, o trocadilho que eu pegava era R$ 20. Era R$ 20, mas nem R$ 20 nesse tempo eu dava para comprar bastante coisa. Muito tempo, muitos anos. Mas R$ 20 nesse tempo dava para comprar bastante coisa. R$ 20, né? E aí dava para comprar as coisas de casa para as crianças, né? Meus filhos ficavam na escola, já vinha com a barriguinha cheia, ficava o dia todo, já vinha com a barriguinha cheia, eu ficava mais tranquilo que eles iam, e tinha um lugar também que dava as coisas também, da sopa, aí, né? Na casa levar meus filhos para tomar sopa. Às vezes quando tinha aula, a gente ia lá para casa da sopa, tomar sopa, aí ficava o dia todo com a barriguinha cheia. Meu filho, eu passei muito perrengue com meus filhos, dificuldade com meus filhos. Mas aí depois que a gente pega o filme com a presença de Deus, na presença do Senhor, ali pegando o filme ali na posição com Deus, na obra do Senhor, Deus vai enviando pessoas, vai ajudar a pessoa Deus não deixa a pessoa tão atribulada, tão preocupada com a situação, porque Deus ali já sabe que Deus vai fazer, aí já tem a garantia que Deus vai operar, o milagre vai acontecer. Deus vai enviar alguém para ajudar, uma porta vai abrir alguma coisa, Deus ajuda, Deus nos ampara. Então o nosso futuro é Deus, a nossa garantia tem que estar nas mãos de Deus, a nossa paz tem que estar nas mãos do Senhor, porque é Deus que vai fazer. Porque o inimigo está aí para acabar, para destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? O diabo é o pai da mentira. Então ele é o devorador, o cortador, o migrador, para devorar mesmo, para acabar com tudo. Então Deus já dá vida e vida com abundância. De Jesus vai dar vida e vida com abundância. Com Deus, com Jesus. Aí sem Deus, Jesus sem Deus, não somos nada. Nada. Então aí então aí eu boto um louvorzinho, teve até um canalzinho aí, acho que até no short, eu cheguei a botar umas novelinhas também, botar uma palavra de Deus, né, um louvor, né? Que a gente também ajudar outras pessoas também que precisam, passando por problema que a gente já passamos, então muitas vezes está passando por problema, tribulação em casa, no lado do relacionamento com a família, com o casamento, cujo às vezes está, né, na beira da separação, ou problema com filho, como passei lá também com problema com a minha filha, né? E o problema de saúde, né? Uma enfermidade, o problema, briga, confusão, tribulação em casa. Então a gente muitas vezes a gente que também para poder levar a palavra para alguém, levar um louvor para alguém, né? E o louvor ajuda muito, gente. Quando Deus está aí à procura de um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e verdade. Que, né? Então aquele louvor, ele vai falar muito, que Deus usa a pessoa para dar vez do louvor, para levar aquela palavra que muitas pessoas estão sofrendo, passando por problema, dificuldade. Então aí quer dizer o quê? Se firme na presença do Senhor, continue buscando a presença do Senhor, que Deus vai dar o alimento para sua casa, Deus vai dar um alimento, que Deus quer alimento. Fala com Deus, Deus me alimenta, me sustenta, sustenta minha casa, minha família, Senhor. Repreende os devorador, cortador, repreende, vai ficar por terra, Deus, que Deus opera, Deus vai fazendo um arrasto, vai tirando as algemas, Deus vai cortando as espinhas, Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai abrindo as portas, Deus vai dando força, vai levantando. Deus deu faltar o alimento para sua casa, não, concentrando firme na presença do Senhor, buscando a presença dele. Aí, ó, na posição com Deus, na obra dele. Deus não adianta ficar em cima do muro, não, ou vai, ou é, ou não, ó, foca em Deus mesmo, fica ali, mergulha com tudo nas águas do Senhor, nas águas vivas do Senhor, mergulha com tudo. Não fica na dúvida não, irmão, a dúvida é do diabo, a dúvida do diabo, não deixa a dúvida pegar você não, deixa não. Você quer aprender o Senhor, vai com tudo. Você vai ver como tudo vai se acalmando. Aos poucos você vai percebendo as coisas melhorando, um pouquinho dali, um pouquinho dali, vai, ó, Deus vai acalmando a tempestade. Já falei que eu já pedi mantimento com meus filhos na rua. Meus filhos não, eu não ia pra rua pedir esmola. Meus filhos botavam meus filhos na escola, né? Pro colégio eu tinha que sair para pedir as coisas. Pedir pão, batata, filho de pão, mantimento nas casas.
Quando meu filho era pequeno, na época ele já era pequeno, agora já tudo grande, já, graças a Deus, tudo já. A gente está contando o que já aconteceu, que às vezes muita coisa está acontecendo com alguém, está passando por essa situação. Então a gente vai falar o quê? O nosso fala o quê? Fala para pedir para essa pessoa você focar em Deus. Que Deus é o alimento. É Deus que vai te guiar para o caminho certo dele. Deus quer você na presença dele, que ele quer te ajudar. Deus quer te ajudar, Deus quer te levantar. Amém, irmãos? Então, o que está acontecendo com você vai passar. É uma fase, vai passar. O que eu já passei com meus filhos, eles pediram de mantimento na casa, nas ruas. Fui atacado por cachorro nas ruas, atacado por cachorro de madame na rua, pedindo na rua esmola. Fui atacado, até aborto na rua tive, até aborto do meu ex-marido, na época ele morava junto ainda. Deu, ele cheguei até a ter aborto na rua, pedindo esmola, mantimento na rua, que eu estava longe, não estava perto da minha casa, estava num lugar longe. A gente pegava carona para ir para longe. O lugar lá pediu aborto, uma senhora lá me ajudou, né? Me ajudou e me deixou entrar na casa dela, eu pedindo esmola na rua, mas a senhora me ajudou, me deixou entrar na casa dela, me deu ali. Mas mesmo assim, depois dali ainda no sol quente, eu continuei, ainda continuo pedindo poder bater o dia poder eu ir embora. Mesmo assim, depois deu esse aborto na rua, irmão. Poder ir para casa. Aí eu morava com o pai dos meus filhos ainda, né? Aí depois nós separamos, aí ele separamos, cada um pro seu lado, depois ele tá com outra pessoa já, arrumou outra pessoa. Tá muitos anos já, também, muitos anos. E é isso. Tá, mas muitas vezes também é antes só do que acompanhado. Mas é melhor antes só do que acompanhado. Às vezes eu estou na presença de Deus, na presença do Senhor. Deus é que me alimenta, é tudo para mim, minha casa, minha família. Então é isso. Mas depois que separei dele, aí continuo na perna com meus filhos, sozinho, criando meus filhos sozinho aí, com os 7 filhos sozinho, mas com Deus ali, buscando, presença de Deus, presença do Senhor. Não saí não, eu estou até hoje. E até hoje eu estou aí, ó. Ainda estou ajudando. Aí ajuda outras pessoas, né? No louvor, na palavra. E no que aconteceu comigo, né? Passar para outras pessoas também, né, irmãos? Então, ó, levante a cabeça. Levante a cabeça. Você pode, você é capaz. Tá bom? Que Deus é contigo. Amém? Fique todo na paz do Senhor. E se inscreve no meu canal aí, para ter mais aí. Mandar do meu testemunho e da palavra. Fique com Deus. E louvor também, né? E louvor. Adoro essa.